não tem uma escolha anterior. Existe uma afinidade, uma maneira de ver o mundo que percebe a linha como esse espaço do encontro entre as coisas. A linha, ela tem uma natureza ambígua, a linha. Por um lado é traço, ela é uma expressão da matéria, do sensível, do corpo, do traço, da digital. E a linha, por outro lado, é absolutamente conceitual, mental e abstrata. A linha como um acontecimento. Isso é uma coisa que me agrada, que me faz pensar no trabalho de arte em desenho. O desenho, para mim, sempre foi o ponto de partida, o campo de partida e o campo de chegada. Eu tenho uma relação quase que biológica com a ação de desenhar, né? Por que eu falo ação? Porque sempre agora que o tempo passa, a gente vê como certas coisas são recorrentes, como que o núcleo poético de um trabalho, ele vai se formando no tempo. Não um programa, não é uma coisa programática que você decide, vou trabalhar com isso. Isso são as recorrências que vão meio delineando, né, e traçando e cercando qual que é o teu interesse, qual que é o teu núcleo poético. Eu percebo que eu sempre tive um prazer imenso na ação de ir e vir, né, de você rabiscar, independente de ser figurativo. O que me pegava muito era a ação de ir e vir e de preencher grandes superfícies com o grafite em cima do papel. E conforme isso foi acontecendo, eu fui percebendo que a linha, ela tem uma motivação que ela transcende, né? Ela deixa de ficar subjugada ou condenada à necessidade representacional, né? Eu fui percebendo no tempo que a linha, ela tem um poder transitivo que transcende simplesmente a questão da figuração. Então, num determinado momento, depois de rabiscar superfícies imensas, né, esse trabalho, foi um trabalho que eu realizei em 86, que ele tem 6 metros de comprimento por 2 metros de altura. Então, o que acontecia? O papel já não dava mais conta de tanto ir e vir em cima da superfície plana do papel. A partir daí, eu comecei a trabalhar, começou a me interessar, a pesquisar outras matérias, outras superfícies, né, em que a linha ela pudesse convocar a sua presença. E a partir daí eu descobri o pano, né? O pano como um lugar possível onde eu pudesse desenhar. E quando eu comecei a trabalhar em cima de pano, quer dizer, esse trabalho já é fruto de 4 anos de experiências, né? Eu fui percebendo que o pano em si, ele é uma trama cheio de linhas, né? E a linha desenhada, a linha representacional, ela começou a conviver com a linha costurada. Então eu comecei a costurar e tudo valia como informação, porque eu ia comprar pano como se você compra, como, sei lá, o escultor vai procurar o mármore para o seu trabalho, o pintor vai procurar o seu pigmento. Eu comecei a procurar os panos, as várias qualidades, as várias texturas, as várias espessuras de pano. E eu tinha que recortar para construir o campo. E na ação de recortar, a linha física, ela foi aparecendo, né? Então a linha costurada começou a conviver com a linha desenhada. E isso me encantou. E nesse momento eu percebi que era uma decisão absolutamente poética e construtiva, de uma ação que se fazia de um ir e vir, né? Por que eu estou falando desse ir e vir? Porque ele começa a comparecer como uma motivação poética, tanto o ir e vir do grafismo em cima do papel, como da ação de costura, que você vai com a agulha indo e vindo, a linha vai aparecendo e desaparecendo. A partir daí,
eu comecei a explorar muitas matérias possíveis em que eu pudesse entender a linha, né? Então eu comecei a explorar materiais efêmeros. E a partir daí comecei a explorar o plástico em vários trabalhos. Nossa, pra gente. Né? Em vários trabalhos comecei a explorar a costura da linha sobre o plástico. E conforme eu ia costurando em cima do plástico, eu fui percebendo que a linha ela virava meio rebelde. Ela começava a transitar por caminhos que eu já não controlava mais. Aqui eu comecei a perceber que o desenho se fazia meio a revelia de mim mesma. Ele começou a ganhar uma certa independência. O plástico, ele é um material muito mole, né? Muito frágil. E eu queria criar um corpo. Comecei a perceber que o desenho é um fato tridimensional. Né? Porque o papel, afinal de contas, é tridimensional. Ele tem comprimento, largura e espessura. Ele é um objeto. A partir dessa experiência do plástico, né, eu comecei a buscar vários materiais para poder, então, entender como que a linha ela tem um corpo. E a partir daí comecei a usar o papel de seda, que é um papel super delicado, que diferentemente do plástico podia puxar e repuxar e ir criando um corpo. E esse aqui, pelo contrário, qualquer desatenção, o papel se rompia, né? Que nem esse aqui. Né? Comecei, inclusive, a colar o papel para explorar a circularidade do gesto, e o papel, ele deixou de ser suporte para virar espaço. Então, eu comecei a entender também essa questão do papel, não só como suporte, como lugar onde a linha acontece, mas como um espaço. Então, explorei por anos a fio. Quando falo anos a fio, ganha uma dimensão que é ponto a ponto mesmo. A delicadeza do papel, né? E a independência da linha. As eleições estão chegando. Saiba o que cada candidato vai fazer por você e pelo Brasil. O governador é chefe do Poder Executivo no Estado, comanda a segurança e nomeia secretários. Ele faz as leis aprovadas na Assembleia se transformarem em benefícios para a população e administra os investimentos regionais, garantindo que os municípios cresçam por igual. Agora que você conhece melhor o trabalho do governador, vote e ajude a construir o futuro do Brasil. A gente sai de casa e se junta, ali é uma família só. Ali reparte o que tiver. Eu senti como se eu estivesse vivendo um pouco o céu. Esse céu que Jesus quer que a gente viva. Considera santo aquele que vive próximo de Deus. Ô homem de poder, ô santo de poder. Não há dor que ele não tire, não há médico que cura as doenças que ele cura. Ele nasceu com tradição de ser santo. Padre Cícero Batista.